Então, grande prazer estar aqui com meus amigos. Primeira coisa, são meus amigos, o Dr. Alexandre Moraes da Rosa, Daniel Leipzig, o meu amigo Juarez Leão. A ideia é a gente falar um pouco hoje sobre o que está acontecendo agora, no momento, né, que a gente está passando essa pandemia, tanto que nós todos estávamos comentando assim, num dia lindo aqui, a gente está literalmente dentro de casa, e falar um pouco o que a gente está esperando no que vem a seguir, né? Não sabemos o que vem pela frente, mas esperamos que venha logo e pela frente, né? E focando, obviamente, nos temas que mais aderentes à tecnologia, né? Só queria até contextualizar um pouco. No final do ano, a gente conversava muito, tive a oportunidade de falar tanto com o Daniel quanto com o Juarez e o Alexandre sobre a expectativa para 2020. Como a expectativa de 2020 no Brasil era boa, né? A gente estava com... não sabia quando que a Bolsa ia chegar a 150 mil pontos, mas ia chegar a 150 mil pontos. A discussão será junho, julho, né? E agora a gente está vendo hoje, até tive o cuidado de dar uma olhada, está cerca de 81 mil pontos. Então, de 150 para 81 não é algo que a gente realmente esperava. Também peguei uns números aqui que são interessantes. O Brasil é empreendedor. Em abril do ano passado, em abril de 2019, os brasileiros abriram 276.981 empresas. Quer dizer, é um nível de empreendedorismo altíssimo. Nós conseguimos manter ainda em abril desse ano, para minha grata surpresa, 189.035 empresas abertas. 189 mil, quer dizer, tem 189 mil otimistas aí. Mas nós perdemos com isso 87 mil empresas, se a gente só fosse empatar com o ano passado. 87 mil empresas geradoras de empregos, né? A gente sabe que hoje o micro e pequeno empreendedor é o grande gerador de empregos, né? Então, acho que isso aí é um ponto bastante importante para a gente conversar, que guinada, né? A gente saiu praticamente de um dezembro de 2019 e chega agora em maio de um 2020 completamente diferente, com expectativas diferentes, com necessidade de sobrevivência, né? Então, o brasileiro que, como muito de nós, não pegou nem Primeira nem Segunda Guerra, mas pegamos essa Terceira Guerra, que é realmente uma grande paulada, né? Antes de mais nada, queria dar os parabéns, hoje, dia 26 de aniversário do César Gomes Júnior, né? Nosso amigo aí, né? Todo mundo conhece, Cezinho. Então, aproveitar e dar esse parabéns para ele. E, como eu estava falando, nessa guerra, como é que a gente combate essa guerra, né? É uma guerra que a gente não vê o inimigo, é uma guerra que se espalha, uma guerra que não tem fronteiras, né? Uma guerra que nasceu na China, se espalhou para a Europa, veio para os Estados Unidos, está no Brasil a plena força, né? E crescendo numa curva exponencial, que é uma curva que o ser humano não está muito acostumado a pensar nela, a entender como que ela cresce em altíssima velocidade, né? Como que eu demoro um mês para chegar em 1.000 casos e uma semana depois eu estou em 2.000 casos, né? Como que eu estava em 2.000, vou para 4.000 e daí eu vou para 8, né? Então, como que o meu sistema de saúde acaba estourando, onde teoricamente ele estaria sob controle? Estaria sob controle numa progressão aritmética, mas não numa progressão geométrica como esse vírus vai. E isso volta muito para o nosso lado de tecnologia, né? Nós, como da área de tecnologia, quem trabalha aí principalmente com essa parte de grande volume de dados, de Big Data, Analytics, etc., já está mais acostumado a pensar em curvas exponenciais, desde o crescimento da empresa, né? E ver que isso é um impacto muito grande, né? Isso foi acontecendo na nossa vida em muita velocidade, em altíssima velocidade, a ponto de questionar vários itens que até então eram paradigmas. Assim, quando se falava em telemedicina, os médicos eram contra a telemedicina, não todos, mas a maioria, tanto que a telemedicina não era aprovada no Brasil. Ela foi rapidamente aprovada depois que todos os consultórios médicos foram fechados. E o médico disse, opa, peraí, quer dizer, a tecnologia já existia, estava disponível, mas mesmo assim existia aquele paradigma, né, de não, o médico tem que estar presencial, eu tenho que estar na frente do médico, etc. Isso acaba sendo um recurso para proteção de mercado, na verdade, né? Por quê? Porque se eu sou um médico, eu estou com medo que eu vá competir com outros médicos tão competentes ou mais do que eu e que estão à distância de um clique do meu paciente, né? A parte de educação à distância, que aí a gente foi ver como era importante e como o brasileiro da área pública não estava preparado para isso. E não era falta de investimento, era direcionamento de investimento, né?
se a gente for ver, tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério da Educação, são os dois ministérios que mais têm orçamento no Brasil. Só que uma coisa é eu dirigir, assim, eu ser totalmente contra a educação à distância. Então, eu não ponho um recurso, eu não dou um notebook na mão de um aluno, né? Eu não crio condições para o professor se preparar a dar aula, né? Então, a gente ainda vive naquele modelo antigo que o professor que passa conhecimento. Quando, na verdade, o conhecimento hoje está na mão dos alunos, eles buscam muito rapidamente, o professor poderia muito mais orientar em como ele transforma aquele conhecimento em produtividade, como que ele empreende e assim por diante, né? E aí a gente vai indo, não só a educação à distância, essa parte de videoconferência que a gente está fazendo aqui, né? Até então tinha o paradigma, não, olho no olho, claro que é importante, olho no olho, mas não necessariamente o tempo todo. E dá para fazer muito mais negócios, né? Nós até coincidentemente, nós estamos os 4 aqui em Florianópolis, mas a gente poderia estar em qualquer lugar do país ou do mundo e estaria com essa qualidade a gente conversando e economizando, né? Então, todo mundo saiu do seu almoço, saiu do seu café da manhã, senta e já entra na reunião. Então, não vai ter que pegar um avião, pegar um transporte, assim por diante, né? Vocês sabem disso, como é estressante. Eu adoro a cidade de São Paulo. Mas quando tu marca 3 ou 4 reuniões em São Paulo, tu já está estressado. Já começa o dia estressado, porque não sabe se vai conseguir chegar na reunião em tempo. E tudo isso aí foi gerando, eu vi um artigo muito legal aí, que o pessoal está falando agora do novo normal, né? O que vai ser o novo normal depois dessa pandemia? Bom, a educação à distância vai ter que entrar para o normal, telemedicina vai entrar para o normal, videoconferência tem que entrar para o normal, mas as empresas vão ter que trabalhar muito mais ainda a parte de criatividade, né? Vão ter que cuidar muito mais da produtividade, não vai dar para investir em nada que não seja extremamente produtivo. Vão ter que sair do discurso da digitalização para ser realmente digitais. É só a gente ver no mercado de varejo, depois até vou pedir para o Juarez dar detalhes disso aí, como as empresas que estavam preparadas para o mundo digital estão reagindo. Isso empresas grandes, na Bolsa de Valores, entende? E inclusive os pequenos, como é que sobrevive nesse mundo aí, tá? Então, todo esse novo normal, e normal, depois até vou pedir para o Alexandre também falar um pouco, o Alexandre estuda bastante isso, eu estava vendo ali no dicionário. Normal é uma coisa que nós vamos colocando como normal, né? Assim, normal para mim é uma coisa que esteja dentro do meu parâmetro. Daqui a pouco até um modelo estatístico. Eu até brinco com o pessoal aqui. O normal na Alemanha nazista era tu ser racista e ser genocida. Isso não quer dizer que o normal é certo, né? Porque a gente vai criando os normais. Então, o que é normal? Eu vejo assim, normal para mim agora é alta criatividade, você tem que continuar criando, tem que ter alta produtividade, a tua empresa tem que ser digital, ela tem que ser extremamente veloz e ela tem que realmente entender que o normal é a mudança. Sempre foi discurso, eu vejo muito, vai falar conosco aqui hoje também, no Life Festival, o meu amigo Walter Longo, e ele está batendo muito tempo nessa tecla, aí já faz mais de ano, e realmente agora a gente está sentindo isso, é uma coisa que veio para ficar, nós não temos mais condições de não entender isso, né? As empresas literalmente não vão conseguir sobreviver se não tiverem com esse novo normal preparado, né? E aí eu gostaria de fazer algumas colocações, algumas até perguntas e provocações. Primeiro para o Alexandre, né? Alexandre, um ponto que todo mundo está falando foi postergado, mas com certeza vai voltar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela vai vir, né? E nessa Lei Geral de Proteção de Dados, eu queria depois entender a tua visão de, por exemplo, eu vi muitas discussões agora sobre as mensagens que a Defesa Civil estava mandando, né? Assim, nós literalmente moramos numa ilha. E eu não gostaria que a Defesa Civil tivesse que pedir o meu opt-in para me mandar uma mensagem de tsunami, né? Olha, eu não vou mandar para o Jaime porque o Jaime não deu o opt-in. Então está vindo um tsunami, mas o Jaime eu não vou avisar. Eu digo, uma pandemia dessa, para mim é um tsunami. Eu fico contente quando eu recebo as mensagens, diz, olha, tome cuidado com isso, teve na sua vizinhança ou no seu local de trabalho. Para mim é uma mensagem de utilidade pública. Agora, como que a gente mescla isso? Até porque a gente sabe que teve países que tomaram atitudes muito mais radicais, de monitoramento de celular. O cara não podia sair de casa sem celular, né? Mas eu acho que, assim, se eu quiser me monitorar, eu deveria ser a coisa mais fácil do mundo. Dizer, não, eu quero me monitorar, eu quero que o governo me monitore, porque eu estou coronavírus negativo, mas se eu positivar, eu quero dar informação para ele do lado de quem que eu estive, né? Para ele poder fazer um teste qualificado. Então, essa parte de Lei Geral de Proteção de Dados é uma coisa que eu gostaria que depois o Alexandre comentasse. O Daniel,
que eu vejo assim, o Daniel, para mim, é o grande representante da nossa entidade maior do ecossistema de tecnologia catarinense, que é a CAT. Né? É um ecossistema, são várias outras, eu não vou falar da UFSC, não vou falar do CERT, não vou falar do Darby, mas assim, para mim a CAT ela congrega isso aqui. Isso é um grande orgulho para Santa Catarina, para Florianópolis, né? E também eu vejo para o novo normal. Como que as empresas vão sair dessa? E também muitas aí, Daniel, eu queria que discorresse um pouco assim, na hora que se eu estou numa startup e já fiz uma rodada antes da pandemia, beleza, mas como é que vai ficar essa rodada depois da pandemia? Porque o que a gente está vendo também no discurso real, o banco de varejo brasileiro, infelizmente, não está ajudando o empreendedor, não. Ele colocou normas mais rígidas ainda. Quer dizer, se o cara já estava ruim, agora ele quer, né, garantia real, ele quer isso. Quer dizer, poxa, que é isso, cara? Como é que você não vai ajudar o empreendedor nesse momento? E quando eu falo, obviamente, não é só o empreendedor de tecnologia, todos. Tá? E com o Juarez, eu queria que o amigo também discorresse um pouco sobre essa parte de, nessa pós-guerra, vender vai ser primordial, né? E vender com baixo custo, né? Então, como que eu uso os canais de vendas, como eu exploro a possibilidade de franquias, como que eu faço isso, né? Sempre foi importante vender. Né? Muitas vezes, quando nós técnicos criamos uma empresa, esquecemos da área comercial, mas depois a gente vê, amigo, não adianta ter o melhor produto do mundo. O melhor produto do mundo que não vende não é o melhor produto do mundo. Então, esses são temas que eu estou provocando vocês, até por ordem alfabética. Gostaria de chamar o meu orientador, o meu professor, o Alexandre Moraes da Rosa, para falar conosco aí sobre esse tema. Obrigado, Tudo Jaime. bem, Tudo bem, obrigado pela introdução, Juarez, o Daniel, poder estar com vocês aqui nesse nosso debate do Lives Hub. Eu trabalho contigo lá na Univale, nós temos uma pesquisa sobre as novas tecnologias, o impacto, e nós estamos aqui nesse evento, todas as pessoas que nos assistem, e nós estamos usando tecnologia. Isso nos deixa rastro digital a todo tempo, desde o telefone, o e-mail, a geolocalização, tudo isso é dado. E dado hoje em dia, você trabalha muito bem isso, tem desde a sua tese de doutorado, é o grande mecanismo de alavancagem das empresas que sempre se fizeram isso. Nós tínhamos um viés de inércia, um viés de status quo, no qual a empresa ia modulando pouco a pouco, um passinho, talvez por um filho, por uma consultoria, alguém que dava um impulso tecnológico, alguém que empurrava para uma empresa, de fato, digital. As empresas eram ou analógicas, naquele velho modelo, ou eram empresas semidigitais. Nós tínhamos muita automação, mas nós não tínhamos a tecnologia forte nas empresas. Daqui a pouco, nosso colega falará sobre as ações. Eu tinha comprado umas ações do Magazine Luiza, por exemplo, que cresceram porque a Magazine Luiza está preparado, de alguma maneira, para esse digital. E as ações de uma hora para outra se valorizaram. Pena que eu sou funcionário público, comprei um pouquinho só, não consegui nem comprar uma máquina de lavar louça na Magazine Luiza. Mas esse é o desafio de poder entender a dinâmica do mercado. Quando começou o corona, eu estava no Rio de Janeiro, eu tenho 3 filhos lá, eu tenho uma filha de 12 anos que é a Sofia. Aí assim que saiu, eu disse, tem um vírus novo na China, esse vírus o vírus da gripe, as pessoas estão lá, está fazendo confinamento, tem quarentena. Ela virou para mim, papai, tem alguma empresa daqui na Bolsa que está fazendo uma vacina sobre isso? Eu disse, não sei, posso pesquisar. Se tiver, você pega o meu dinheiro e compra dessas ações da empresa, porque a Sofia, ela tem 12 anos, mas ela vive comprando ações na Bolsa, ela acompanha o Money Times, ela vive atrás de ofertas. Ela tem lá pouco dinheirinho, mas ela está sempre ligada nas oportunidades que a tecnologia nos proporciona. E nisso, ela ficou, nós não conseguimos comprar umas ações de saúde. Ela disse, não compre de plano de saúde, papai, vende as que eu tenho, porque o plano de saúde vai aumentar a demanda e vai cair a médio prazo. Então, ela com 12 anos, ela é bem interessante o modo que ela pensa, né? Ela vê a diversidade e já pensa na oportunidade. Com isso, a gente teve algumas experiências bem simples assim, para chegar na LGPD. Eu almoço aqui em Florianópolis em 2 lugares, 2 restaurantes que são perto da minha casa e eu gosto. No dia seguinte ao confinamento, ao fechamento dos restaurantes, um deles me mandou uma procurativa, uma mensagem no WhatsApp perguntando se poderia mandar um menu todo dia. Se ele poderia mandar, se ele estaria disponível, que fecharia.
e o outro ficou passivo. Ou seja, um fechou e o outro não consegue entregar a quantidade de marmitas, por assim dizer, que hoje em dia ele entrega. Foi justamente a postura do empresário em relação a isso. Ele procurou sempre tem um nerd na família, alguém que pensa, alguém que está lá na CAT, alguém que tem algum amigo, alguma empresa, consegue dar essa visão que muitas vezes era uma visão para dentro. Ele não tinha como sair batendo de porta em porta, ele procurou uma questão simples, que é um mecanismo gratuito, que é o WhatsApp. Mas tudo isso tem um desafio que é da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, todos nós sabemos, ela tem uma série de regras restritivas, ela não está em vigor no Brasil, só que as empresas já estão se adaptando. Nós tínhamos uma perspectiva de entrar em vigor, ela foi adiada para julho e agora nós temos a perspectiva de entrar em 2021. Mas tudo isso deve ser conjugado com dois fatores. Um deles é que a experiência europeia no regulamento de proteção de dados é bem restritivo, de fato, e nós temos uma realidade americana, uma realidade em que os dados não têm todo esse controle, essas limitações que nós temos no Brasil. Com essa duplo viés, todas as plataformas que nós utilizamos aqui no Brasil, elas são Gmail, Google, Yahoo, o que quer que seja, nós passamos pelo sistema americano. E essa discussão sobre o que pode ser oferecido desde o ponto de vista do regime americano é controverso no Brasil, como é controverso no mundo. Assim que o regulamento da proteção europeu entrou em vigor, alguns sites americanos bloquearam o acesso desde a Europa, porque as regras de proteção a dados não eram observadas pelos sites. Quem entra no G1 no Brasil deve estar de saco cheio, porque o G1 pede agora opt-in em tudo para ti. Tu entra numa sala, posso, aceita. E nós temos um desafio aos empresários, que como compatibilizar essa exigência de opt-in, do aceite, da concordância expressa, já que a Lei Geral de Proteção de Dados exige que seja para cada caso, para cada situação, e não uma regra geral como nós temos hoje. O Marco Civil da Internet autoriza que seja válida a manifestação, independentemente de qual a defesa do consumidor que for, quando você tem duas opções, termos e condições e aceito. Se você deu a oportunidade de se ler os termos e condições, o aceito é válido mesmo que não tenha ali. Só que isso gera um impacto porque a Lei Geral de Proteção de Dados, que é posterior, vai exigir que esse resgate dos dados manifestamente sensíveis seja realizado com opt-in expresso. O que eu acredito que possa ser um mecanismo de exponencial nisso são os sites de promoção, em que você possa dar antecipadamente o opt-in para que esses sites se mandem as promoções relativas aos diversos órgãos. Então, me parece que a gente tem aí algumas iniciativas já no mundo em que você dá um opt-in reiterado para essa empresa, que é um opt-in quase um robô, para que você possa realizar tudo isso. Mas o grande salto que aí a CAT tem um trabalho fabuloso, o ecossistema de Santa Catarina e agora a Lives Hub, que conseguiu fazer um 360 na área de saúde, que eu fiquei muito impressionado com a acurácia que consegue fazer, é realmente implementar o uso de inteligência artificial. Eu participo lá do laboratório do Spinlaw Lab. Nós vemos muitas empresas oferecendo inteligência artificial, que não é inteligência artificial, a gente tem muita questão de automação, uma dificuldade de importação adequada, ou seja, de tropicalização da inteligência artificial, porque ela é pensada, em geral, no âmbito que eu trabalho no direito, numa lógica do direito anglo-saxão, que não é incompatível, ou tem muitas dificuldades de acomodação no direito do civil law, e nós temos aqui a possibilidade efetiva de caminhar nesse sentido. Então, na universidade, que é a Univale, onde eu sou professor, e na UFSC também, mas o trabalho de tecnologia é centralizado na Univale, nós temos caminhado para, com parcerias privadas, ampliar o horizonte de tecnologia no âmbito privado. E aí é onde eu quero chegar no ponto maior, é que nós podemos fazer, via universidade, um grande centro de produção de tecnologia mesmo, porque o regime privado ou o regime de contratação público direto com as empresas de tecnologia, ela sofre uma série de restrições e dificuldades. E aí a universidade tem sido, pelos novos reitores, tem buscado um centro, um hub, para que nós possamos funcionar de alguma maneira para facilitar a vida de todo mundo, já que nós podemos organizar esse meio campo, por assim dizer, jogar ali na meia cancha, fazendo a ligação
entre as empresas e o setor tecnológico do Brasil. Com isso, a gente tem agora alguns desafios, e aí eu termino com a LGPD muito rapidamente, dizendo que a experiência da Austrália com Bluetooth, para que nós não pudéssemos chegar perto um do outro, não tem nada de violador da LGPD no que se refere a dados sensíveis, a gente tem uma geolocalização do celular, há uma controvérsia muito grande. O Supremo Tribunal Federal bloqueou, há 2 semanas, a medida provisória do governo Bolsonaro, que dava uma centralização muito selvagem, por assim dizer, de todos os dados perante o poder público. Não que eles já não os tenham. Hoje em dia, o poder público tem os dados, mas a centralização que a medida provisória regulamentava para fins de Covid, ela é muito complexa. Em alguns lugares do mundo, esses dados têm sido utilizados na restrição de direitos individuais, como é o caso da Hungria, e tem uma preocupação muito grande de que o uso ou a disponibilização desses dados possa significar um controle geral da população a partir de novos mecanismos de controle e não só de disciplinamento, como a modernidade nos ensinou. Com isso, eu queria dizer para vocês que, no final disso tudo, que nós temos aqui as empresas que hoje conseguem operar numa lógica eficiente de Big Data e conseguem organizar por múltiplos fatores cada vez mais especializados os desafios de mercado, como você já tem experiência, já conseguem dar o salto para todos nós. A LGPD não me parece um obstáculo adequado para quem quiser crescer. O que nós precisaremos fazer é acomodar a LGPD num modelo em que os dados precisam de um certo cuidado, mas eles não podem ser obstáculo ao desenvolvimento econômico. Por fim, a LGPD tem um desafio a todos nós. O comércio, a lojinha, a empresa, a gestão de dados, que é feita muitas vezes no computador aberto, ela não pode ser feita. Ela tem que ter cuidado sob pena de multas muito grandes, inclusive a inviabilização do negócio. A gente falou ano passado lá com os médicos da Associação Catarinense de Medicina, num evento que eu já estava, mostrando a dificuldade que eles devem ter, ou seja, os cuidados que eles devem ter na gestão dos seus pacientes, dos dados sensíveis de cada um deles, sob pena de que se possa responsabilizá-los penalmente. E aqui, hoje eu conto a última história, que era o advogado da Lady Gaga, o advogado americano da Lady Gaga, o advogado do U2, o advogado de diversos da Madonna, advogado das estrelas, o americano, que teve os dados sequestrados. Hoje, um grupo de hackers sequestrou os dados no escritório de advocacia, são 756 gigabytes de informação, dados sensíveis, e ele pediu 21 milhões de dólares de resgate ao Trump, para não divulgar dados do Trump. Isso, aparentemente, foi tido como um ato terrorista e o advogado disse que não iria pagar. Como não pagou, eles dobraram para 42 milhões e o prazo está se esgotando. Se eles colocarem esses dados na pista, se eles colocarem em aberto, será um impacto muito grande. E por que eu falo isso? Porque não adianta só gerir dados. Hoje, ter segurança de dados é fundamental. Nós temos aí alunos que são alunos da Univale que brincam comigo de entrar em meus e-mails, eles conseguem fazer o que é impossível para a nossa geração. Então, não basta dar o passo tecnológico, um olhar somente na produtividade e no aumento do faturamento. Você tem que trabalhar com mecanismos aptos de segurança, porque a gestão de dados faz com que os outros concorrentes possam arregalar os olhos e ter um pouco de diligência, um pouco de compliance nessa gestão de dados é fundamental para que uma empresa possa crescer de maneira adequada, de maneira ecológica, para manter a nossa palavra. Então, o primeiro fato é conhecer os marcos da internet e o segundo passo é contratar gente séria. Tem muito oportunista no mercado, gente que oferece miríadas que nós não temos acesso. Então, quando você tiver uma proposta muito suculenta
de base de dados, de remessa de milhares de informações, de dados de pessoas com detalhes da sua vida, tome cuidado, porque essa pessoa que venderá para você no passo seguinte, se for descoberto, não terá dúvida de te entregar uma delação premiada. Afinal de contas, ele vai entregar o peixe grande para poder se livrar muitas vezes da responsabilidade. É preciso ter cuidado, ter transparência e se cercar de profissionais adequados nessa área de formação de dados, porque nem só de faturamento se vive, já que lá na frente, a curto e médio prazo, o impacto penal e civil pode ser avassalador para uma empresa. Muito obrigado, Jaime. Valeu, Alexandre. Poxa, muito bem colocado, como sempre. É bem interessante isso aí que você falou. Aconteceu recentemente com o Zoom, né? O Zoom, até então, era uma plataforma que nós estamos usando aqui, mas ela realmente disparou. Tanto que na Bolsa de Nova York, uma empresa que está faturando 330 milhões de dólares ano passado, está valendo 33 bi. Obviamente, os hackers caíram e acharam o furo e incomodaram bastante. Né? E teve outra empresa, por curiosidade, que o nome dela que era Zoom, a empresa cresceu 125% das ações, o pessoal pensando que estava investindo na outra empresa. Mas, Daniel, então agora, Alexandre, te agradecer muito. Eu reforço aqui para o pessoal todo que o nosso Life Festival está sendo todo em homenagem aos profissionais que trabalham na área de saúde, aos profissionais que trabalham para cuidar da nossa saúde, e tudo que a gente arrecadar aqui está indo para o Instituto Padre Wilson Grow, o IVG, né? Que com certeza a gente sabe que faz uso e muito bem de todas as doações que recebe. Eu queria passar a palavra para o Daniel, para a gente falar um pouco aí sobre esse momento atual e como que você dirigindo aí, para mim, com certeza, se não é o maior, mas é o melhor associação de tecnologia que nós temos no Brasil, a nossa verdadeira líder do ecossistema catarinense, mas também exemplo brasileiro. Como é que você está vendo essa situação atual aí com os nossos empreendedores, as nossas empresas? Olá, tudo bom, pessoal? Jaime, uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar contigo, Juarez, e com o Alexandre. E principalmente o que a gente vai estar conversando aqui vai estar revertendo para o Padre Wilson, que faz um trabalho excepcional aqui na nossa comunidade, né, na nossa sociedade. O Covid, pessoal, pegou, eu acho que todo mundo, de certa forma, de calça curta, né? Eu acho que ninguém, por mais que nós tivéssemos previsões por parte do Bill Gates, por parte de alguns infectologistas e tal, pegou todo mundo de forma inesperada, né? Ninguém, em sua consciência, poderia dizer que estava preparado ou estava imaginando que nós teríamos o ano de 2020 como nós estamos tendo. Nossos planos, como um todo, era de crescimento, era de melhoria da economia, era de que as coisas estavam entrando nos eixos e, de repente, aparece isso. Tá? A nossa avaliação, assim, né, por parte da ACAT, de tecnologia, é que esse momento nós estamos sofrendo, na verdade, uma grande aceleração de coisas que iriam acontecer, mas num tempo mais espaçado, né? Eu penso que muitas coisas que hoje nós estamos fazendo, né, como o trabalho maciço remoto, como o aumento de e-commerce, né, o aumento de compras pela internet, pequenas empresas, pequenos comércios se reinventando, começando a vender por WhatsApp, começando a vender pelo o que quer que seja, né, são movimentos de sobrevivência, são movimentos que foram acelerados, que talvez daqui a alguns anos, se nós não estivéssemos passando por essa situação, as empresas iriam começar a pensar nisso, né? Então, eu vejo isso como um grande acelerador. Existe até uma piadinha que circula pelo WhatsApp, que provavelmente vocês já devem ter recebido, né? Qual é que é o principal agente de transformação digital na sua empresa? É o CEO? É o CFO?
quem é o Covid, né? Com certeza, né, Jaime, com certeza o Covid ele nos obrigou de um dia para a noite nós colocarmos todos os colaboradores em casa, né, principalmente empresas de tecnologia, e foi realmente de 1, 2, 3 dias para o outro, né? Alexandre, né, a justiça também já está remota, diversos segmentos, inclusive o segmento da educação. É uma pena que as universidades públicas ainda, infelizmente, não acordaram para isso, né, e ainda não conseguiram colocar seus alunos ainda de forma remota, né? Então, tudo isso transformou, né, bastante o mercado, né? Transformou de uma forma muito grande o mercado e acelerou isso, uma série de questões de digitalização, né, como o Alexandre falou, de mercados que até então estavam operando ali de forma de automação, mas não de digitalização, né? E isso, de uma forma ou de outra, ele acaba influenciando muito no setor de tecnologia, né? Influenciando de uma forma de que empresas do setor de tecnologia que têm propósitos muito fortes de solucionar problemas da nossa sociedade, né? Problemas do consumidor, problemas do indivíduo, essas empresas elas vão acabar se destacando, se desenvolvendo de uma forma mais rápida, né? Empresas que hoje trabalham a questão da comunicação, que trabalham da digitalização de pequenos comércios, que trabalham com dados, né? Com dados que tu pode estar utilizando com inteligência, com rastreabilidade de pessoas e por aí vai, são empresas que vão ajudar a nossa sociedade a ir para um novo normal, né? Para ir para o novo normal. Obviamente, o setor da tecnologia, né, ele possui... Nós estávamos vivendo, né, não uma bolha, mas um otimismo muito grande no setor, na área de investimentos, né? Eu acho que o Brasil, o momento que estava passando de baixa dos juros, né? As pessoas estarem procurando outras alternativas de investimento, obviamente isso aí fez com que o nosso setor ele fosse aquecido também na área de financeira, de receber investimentos. E tu começou a ter uma série de empresas, uma série de soluções, uma série de startups de palco, como a gente chama, né, que vinham trazendo soluções que, nesse momento onde a gente está numa guerra, nós vamos começando a filtrar aquilo que efetivamente é importante para nós, é importante para a nossa família, é importante para o nosso negócio, e deixando de lado as empresas que eram acessórias, que traziam soluções que não resolviam efetivamente um problema, né, do indivíduo, da sociedade, né? E essas, eu acho que hoje vão sofrer bastante dificuldades, Jaime, para sobreviver daqui para frente, né? Empresas que não tinham um propósito muito forte vão ter dificuldades, né? Queria comentar um pouquinho sobre ações que a gente, como entidade, está levando para as empresas como uma forma de tentar minimizar, né, esse momento que nós estamos passando, né? Como eu falei, nós temos dois tipos de empresas que foram beneficiadas por isso, empresas que tinham planos de expansão agressivos, obviamente precisam se adaptar.
a realidade vai ser diferente agora, e empresas que efetivamente trabalham em setores que foram paralisados, né? Como o setor de hotelaria, turismo em geral, né? Setores de comércio que até então agora efetivamente estão começando a se mexer, mas são empresas que obviamente tiveram as suas operações paralisadas, né? Então nós procuramos trabalhar em 7 eixos: o eixo financeiro, o eixo tributário, o eixo trabalhista, o eixo de buscar novos negócios para as empresas, o eixo de soluções que o nosso ecossistema hoje pode trabalhar e fornecer para combater e prevenir a Covid, o eixo da saúde mental dos nossos empreendedores, algo que é muito importante nesse momento, e o eixo da troca de boas práticas, de que cada empresa está trabalhando. E nós tivemos aí um sucesso bastante significativo, né? E, inclusive, né, num período de pandemia, nós aumentamos significativamente o número de associados, porque as pessoas começaram a ver valor naquilo que a gente estava fazendo, de colocar todo o time para efetivamente ajudar o empreendedor, ligar para o empreendedor, ver o que a gente pode estar ajudando, o que ele está precisando nesse momento, para que a gente, como entidade, né, nesse momento tão difícil, consiga ajudar. Né? Penso, né, Jaime, naquilo que tu comentou, da dificuldade de chegar o dinheiro na ponta, né? O governo federal fez um plano onde ele separou 40 bilhões para pequenas empresas, pequenas e microempresas, para financiar a folha de pagamento, um programa sensacional, só que, infelizmente, esse programa ele conseguiu emprestar até o momento somente 1 bilhão. Né? Somente 1 bilhão. Está tendo muita trava nos bancos com relação a este empréstimo para a folha de pagamento, né? Infelizmente, que tem prejudicado diversos empresas, seja de tecnologia, seja pequenos restaurantes, do varejo, né? Então, é um ponto que a gente precisa trabalhar o mindset do banco, né? Dos bancos, né? Que precisam se reinventar também para conseguir chegar esse dinheiro na ponta, né? Para finalizar com relação a isso, nós temos aí hoje aqui o BRDE, aqui no sul do país, que conseguiu trocar esse mindset a partir do momento de estar convivendo conosco há um ano e meio, vendo como é que é a vida do empreendedor de tecnologia, vendo o que ele faz, vendo como é que ele opera, como é que são as garantias, e reformulou tudo isso. E, a partir do momento que ele reformulou, nós já conseguimos emprestar, eles já conseguiram emprestar mais de R$500 bilhão e conseguiram agora mais uma rodada de 200 milhões para o empreendedor de tecnologia. Né? E isso tem feito toda a diferença. Então, esses bancos precisam aprender um pouco com o que é tu trocar. E outra coisa, a inadimplência completamente insignificante, é 0,0 alguma coisa. Né? Então, assim, há alternativas, precisa ser mudado isso, né? E os empreendedores precisam isso de uma forma agora muito rápida e muito forte. Obrigado, Jaime. Perfeito, Daniel. Eu acho super bem colocado aí. Realmente, o pessoal brinca, né, que o Brasil não é para amador. Empreender no Brasil já é difícil, né? Agora é mais difícil ainda. E o que eu vejo assim, a gente teve a oportunidade de sentir isso. Essa maré não chegou no Brasil. Ela veio na China, passou para a Europa, passou pelos Estados Unidos, e a gente sempre assim, aquilo otimista demais, né? Não estou dizendo para ser pessimista. Só estou dizendo para a gente tentar assim frear o ímpeto do Brasil, né? No que diz respeito assim, cara, se bateu pesado na Europa, que tem países muito bons, primeiro bateu na China, que para mim, do que eu conheço, do que eu pouco conheço, é o país que mais tem
possibilidade de controlar uma pandemia. Ah, mas o número de habitantes de bilhão, é aquele bilhão para ele controla muito mais do que qualquer um de nós controla a favela da Rocinha, com todo respeito à favela da Rocinha. Ele tem aquele 1 bilhão na mão, né? no ajuste fino. Nós não temos isso. A gente tem uma periferia... Eles não estão preocupados lá, né, Jaime? Eles não estão preocupados com se tu está com o celular monitorando o cara, não tem... Lei Geral de Proteção de Dados, nada, Daniel. Eles estavam prendendo o cara que não sairia com o celular de casa. Se tu não saísse com o celular de casa, tu podia ser preso, exatamente porque eles estavam te monitorando, sabiam que... Não estou dizendo que isso nem é o certo nem o errado, mas digo assim, teve essa oportunidade, a gente está vendo isso. Né? Eu acho que a gente podia ser muito mais realista. É onde eu passo a bola para o Juarez, porque eu vejo que tudo isso vai impactar, né, Juarez? Impacta assim, cara, a nossa empresa, as nossas empresas, sejam de qualquer coisa, agora a gente precisa vender. Como que a gente vende o nosso produto? Como que a gente sai dessa crise? Nós vamos ter que sair dessa crise. E se sai dessa crise gerando recursos, né? Nossas empresas, nós estamos num sistema capitalista, nós temos que dar resultado para a empresa. Eu vi agora empresas excelentes como a WEG tomando atitudes de reduzir jornada de trabalho e reduzir salário. Ah, porque a WEG é malvada? Não, a WEG precisa salvar a WEG, depois ela salva os empregados da WEG, né? Depois ela salva os colaboradores. Então, Juarez, dentro dessa tua experiência, que para nós aí, a cada dia que passa, sempre foi importante, mas eu vejo agora mais ainda, para sair dessa pandemia, tomara que a gente saia logo aí. Prazer falar contigo. Prazer é meu, Jaime, muito obrigado aí pelo convite. Prazer também estar aqui com o Alexandre e com o Daniel. Excelentes exposições aí que eles fizeram. Realmente é um aprendizado. Acredito que todos que estão aí participando do Lives Festival no final disso, terão, sem dúvida nenhuma, muito mais informação até para tomadas de decisões assertivas, né? E como você me perguntou, né, dessa questão do momento, da retomada, nós aqui em Santa Catarina, uma vez até que nós temos aí pessoas que estão nos assistindo em diversos lugares do Brasil e também até do mundo, a gente está tendo aqui uma oportunidade de vivenciar já esse processo de retomada, né? Enquanto alguns estados, como é o caso até mesmo do estado de São Paulo, que ainda passa por esse momento aí de não estabelecimentos fechados e até se discutindo até uma situação de lockdown efetivo, né? Alguns estados do norte tiveram que adotar. Aqui a gente já está cruzando com esse novo normal por aí, né? A gente vai no shopping e cruza com esse novo normal. A gente volta a frequentar os restaurantes, igual o Alexandre comentou, né? Dos restaurantes próximos aí à casa dele, que ele gosta de frequentar. Eu também tenho os meus preferidos aqui em Florianópolis, que eu estava numa ansiedade absurda de poder voltar a frequentar. E é aquela velha coisa, fica de um lado o desejo versus o receio, né? A gente com um desejo enorme de retomar a vida normal, mas ainda muito receioso, né? E o que a gente enxerga, então, até me valendo dessa experiência prática que a gente está tendo aqui em Santa Catarina, de retomada já do comércio, a gente vê um consumidor que ele retoma, mas retoma de maneira muito diferente do que era antes, né? Se a gente já vivia uma situação que a gente não tinha um nível de consumo muito alto, o Brasil não estava antes de toda essa questão do Covid, estava começando uma retomada e todos nós, como você bem falou, a gente conversou ali no final do ano, conversamos no início do ano, estávamos todos extremamente esperançosos que 2020 seria o ano aí do Brasil, a gente realmente tendo uma série de indicadores indo para o lado positivo e tivemos aí esse impacto que não estava no radar de ninguém dessa pandemia. Então, esse consumidor, ele neste momento, ele está com receio de contaminação, então ele sai, mesmo em locais como aqui que está liberado, o menos possível, ele está realmente tomando cuidados para não se contaminar, tanto que a gente tem boas notícias, até mesmo aqui de Florianópolis, que o índice de contaminação está caindo drasticamente, né? O que é ótimo, o que até, baseado nessa experiência, espero aí que outros governadores, que outros líderes aí vejam isso e relaxem um pouco mais essa questão do comércio. Mas é um consumidor que está receioso por perda de emprego, ele teve perda de massa salarial, você acabou de dar um exemplo aqui da WEG, e diversas outras empresas de Santa Catarina e do Brasil tiveram que fazer negociações de reduções de salário para que possam se manter viva, né? Igual você falou, a preservação do emprego
pressupõe que a empresa sobreviva, né? Então, tem uma agenda aí de curto prazo, com uma série de medidas que são necessárias. Ninguém está tomando essa medida por malvadeza, porque não pensa... Não, pelo contrário, é exatamente para ter condição de dar longevidade ao processo, à empresa, e continuidade, principalmente, de operação. Então, esse novo consumidor, ele está com medo de contaminar, ele está com receio de perder o emprego, ele teve perda de massa salarial. Então, quando você analisa esses componentes, o que gera consumo é exatamente o contrário disso que está acontecendo. O que gera consumo é redução de desemprego, aumento de massa salarial e índice de confiança do consumidor alto. Nós, infelizmente, estamos vivendo exatamente o contrário disso. Como era de se esperar, esse novo consumidor ele está consumindo menos, ele está frequentando menos estabelecimentos comerciais, tanto que nos shoppings aqui de Santa Catarina, onde o comércio já está funcionando, a gente tem observado, eu tenho acesso à venda de diversas redes e conversando com muitos empresários aqui, eu não gosto muito de trabalhar com média, mas citando um primeiro número, que é uma média, tem acontecido entre 30% e 40% do faturamento esperado, ou seja, a meta anterior à pandemia, hoje ela está performando alguma coisa entre 30% e 40% dessa meta original, o que é muito baixo, o que até se discute se vale a pena se você manter um estabelecimento aberto para vender tão pouco, porque você tem a despesa de funcionários, você tem todas as despesas de locação, você tem energia elétrica, ar-condicionado, uma série de questões envolvidas que até é de se questionar. E mesmo assim, esse consumidor, quando ele resolve entrar e comprar, a gente observa uma diferença no comportamento dele. É um consumidor que está valorizando muito mais o seu dinheiro, até pela escassez, né? Não é só a escassez de dinheiro por parte das empresas, o consumidor também está com menos dinheiro no bolso, então ele quer mais por menos. Então ele negocia. Ele negocia, inclusive, uma coisa que para mim foi uma grande surpresa. Eu imaginava uma venda a crédito disparando e não é isso que está acontecendo. As empresas que estão oferecendo algumas pequenas vantagens para a compra à vista, elas estão conseguindo fazer um volume grande de negócio nessa condição de pagamento, e é fácil de entender por quê. O consumidor está com preocupação de se endividar a médio e longo prazo, e ali na frente o consumidor responsável, né, não ter condição de cumprir aí com os seus compromissos. Então, a venda nesse patamar de 30% a 40%. Eu só queria destacar o seguinte: tem alguns até líderes aí de varejo, varejistas, empresários, podem estar me escutando e falar, pô, mas meu negócio está super bem, eu estou vendendo igual antes. Então, eu queria só destacar que esse desempenho ele vem sendo extremamente diferenciado por segmento de atuação e por local também de atuação do varejo. A gente observa até, então, por exemplo, no segmento, quem atua no segmento, vou dar um exemplo bem radical, de malas de viagem. Puxa, os aviões não estão voando, as pessoas não estão viajando. Quem vai comprar mala de viagem num momento desse? Eu acho que pouquíssimas pessoas ou quase ninguém, né? Então, é uma queda aí de 90%, como foi também a queda do segmento aéreo. Despencou, mas em torno de 90%. Agora, ao passo que tem gente que atua no segmento, por exemplo, ligado à casa. As pessoas elas ficaram um período muito grande dentro de casa e foi despertado em todas as pessoas, inclusive em nós, a vontade de melhorar o seu ambiente, de sua residência. Então, pequenos reparos, cama, mesa e banho, equipamentos eletrônicos para fazer uma videoconferência como essa que nós estamos fazendo aqui agora, esses segmentos eles foram até impulsionados. Do mesmo jeito que os supermercados e as drogarias, logo no início da pandemia, tiveram um desempenho acima do que vinham tendo anteriormente à pandemia, esses segmentos, da mesma forma, estão tendo um comportamento bem positivo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria alertar. Não vamos generalizar, Juarez falou que é de 30% a 40%. Não, depende do segmento. Isso é a média. Como eu disse, eu não gosto de média. Segundo ponto, vai muito do local. A gente vê que shopping center, por exemplo, hoje está tendo um desempenho de venda pior do que o desempenho de rua. E também não é difícil de a gente entender. Por quê? O consumidor está querendo se expor menos, então ele vai a pé ao lado da sua casa, como o Alexandre comentou também, até da questão do restaurante, ele vai alimentar ali do lado do que pegar o carro, atravessar a cidade, lá do outro lado e tal. Então ele está buscando essa comodidade e também, às vezes, o cara do restaurante do lado, ele conhece, sabe dos cuidados que ele tem lá no manuseio dos alimentos, no preparo de tudo, na segurança alimentar. E também tem uma segunda questão, que shopping center é um local fechado. As pessoas estão evitando locais fechados. Principalmente locais fechados com ar-condicionado. Por quê? Porque temem uma contaminação.
Isso vai diminuindo à medida que que isso for passando. É óbvio que com a chegada de uma vacina, de uma medicação que possa combater efetivamente a doença, eu não tenho dúvida que isso vai se dizimando, mas neste momento isso aí é muito crítico, né? Então, para fechar essa questão aí da recuperação, eu particularmente acredito numa recuperação, ela está sendo lenta e continuará sendo lenta, principalmente aí nos próximos 90 dias. Nós temos aí, eu costumo dizer que são os 90 dias negros aí do comércio. A gente tem aí pela frente um período que exige uma agenda de curto prazo de ações muito efetivas de redução de despesa, de renegociação com fornecedores, de busca também, uma coisa que eu não gostaria de deixar de falar, de algumas ações que não precisa você conectar com o chip da NASA que vai para Marte. Não, mais uma vez o exemplo que o Alexandre deu. Usa o WhatsApp, no dia seguinte ele recebeu lá um cardápio do restaurante, que antes sequer atuava dessa forma, oferecendo um cardápio para ele via WhatsApp. Então, a gente usa muito em tecnologia, né, esse conceito aí do MPV, e graças a Deus as empresas estão adotando isso também agora na gestão, que é o mínimo produto viável. Pega o que você tem para hoje e coloca para rodar. Então, Jorê, você está falando então que os grandes projetos de tecnologia, de investimento, eu não é para eu fazer? Não é isso. Eu estou falando que não é para você fazer hoje. Se tem hoje isso, faça isso. Esses outros projetos que vão requerer um tempo maior e um investimento, você vai deixando um pouco no estacionamento, sobreviva nesse curto prazo mais difícil e já vai trabalhando paralelamente esses projetos, que são os projetos estruturais, que, na bem da verdade, são projetos que a maioria das empresas deveriam ter feito até mesmo antes da pandemia. E muitos de vocês aqui, eu também alertei inúmeros empresários, olha, você está muito segmentado em um único canal de distribuição, você precisa investir em e-commerce. Ah, mas diz que esse negócio de e-commerce dá muito trabalho, não fatura tanto, a margem não é tão boa e tal. E quando eles se viram sem a sua loja física poder funcionar, eles ficaram desesperados. Então, também te respondendo um ponto que você perguntou, né, Jaime? Quem melhor vai sair disso aí? Então, assim, as empresas que se prepararam antes já estão saindo na frente, né? Até a questão que você comentou também de compra de ações. Por que a gente nota um desempenho na Bolsa extremamente diferenciado na valorização das ações? Porque é sabido por todos que algumas empresas varejistas já tinham um investimento e um desempenho na estruturação de novos canais de distribuição, investimento em e-commerce, também de relacionamento com o consumidor, de trabalhar essa coisa de não deixar que o meio digital seja combatido pela loja física, pelo vendedor da loja que antes via o e-commerce como inimigo. Então, muitas empresas trouxeram esse vendedor de loja para dentro do meio digital e falaram, me ajuda a vender também no digital, você também vai ganhar. Abre aqui, www.com.br/Juarez, você também vai ter lá a sua comissão, cria a sua loja virtual junto comigo e usa a loja física muito mais só para fazer captação de dados, igual a gente falou muito aí de dados de cliente, né? A loja física hoje ela tem que ser usada para isso, como um grande meio de uma captação, inclusive mais barata do que através do meio digital, de você captar e iniciar um relacionamento com o cliente, né? Então, quem vai sair na frente? As empresas que estavam fazendo isso melhor e as empresas que, durante o período de fechamento do comércio, ao invés de ficar atordoadas, tontas, sem saber o que fazer, elas, bem a princípio, se reuniram, muitas até com o conselho de administração, participei de diversas reuniões nessa linha. O que nós vamos fazer para a gente pegar o tempo perdido, tentar retomar isso, sair na frente, eu quero sair na frente em ações em relação aos meus concorrentes. Então, quem foi proativo no combate, no enfrentamento dessa pandemia, eles já estão tendo resultados muito mais positivos e certamente sairão na frente logo depois, no caso de Santa Catarina, já estão saindo, em outros estados que ainda não tiveram ainda o benefício de reabertura do mercado, eu não tenho a menor dúvida que elas também sairão na frente. Aí eu costumo dizer que é aquela coisa, antigamente a gente via as grandes empresas sobrepondo em cima das pequenas, por uma série de vantagens competitivas que possuíam, né? Desde gestão mais avançada, ferramentas, investimento, capital mais barato. Depois a gente viveu aquele momento que varejo, vários congressos internacionais aí que a gente participa, colocava muito isso. No varejo, o fator determinante de sucesso é velocidade. E, de fato, acabei de dizer, quem foi ágil, quem foi veloz nesse período aí de lockdown, está saindo na frente.
Mas hoje eu não tenho a menor dúvida em afirmar que quem realmente vai ter condição de um desempenho superior, não só em um período durante a pandemia, durante o fechamento, mas também depois, são as empresas que têm a melhor capacidade de se adaptar a essa nova realidade, desse consumidor que está cada vez mais exigente, que é o centro das atenções, que escolhe onde nos procurar, como comprar, quando comprar, de que forma. Então, toda essa revolução do varejo que a gente tanto fala, ela vem sendo liderada pelo consumidor. É ele que faz essa opção. Nós, enquanto empresários, enquanto varejistas, nós temos que nos preparar para ficar à disposição dele, para na hora que ele optar, a gente ter a chance de fazer um bom, principalmente primeiro via meio digital, uma boa oferta de proposta de valor, de diferenciais, e quando ele for na nossa loja, a gente também ter a entrega disso. Então, a loja física, cada vez mais, ela vai ser usada para ter realmente uma questão ali de oferecer algo que no meio digital ainda é muito difícil, que é viver uma experiência. O meio digital tem trabalhado muito para buscar isso e tem avançado rapidamente. Então, eu, apesar de ter essa visão mais dura aí do curto prazo, eu não queria encerrar essa minha primeira fala sem passar uma visão otimista, Jaime. Eu acredito muito na capacidade criativa do brasileiro. A gente já está dando show aí em várias questões de enfrentamento, aí, principalmente a população. A gente talvez nem tanto está vendo tantas coisas assertivas ainda por parte dos governantes, mas uma população que rapidamente está... não é para usar máscara, agora é para usar máscara, todo mundo está usando máscara, todo mundo está tendo ideias assim, realmente fantásticas até de como ficar dentro de casa e se manter ativo, como usar esse tempo para se melhor preparar para depois da pandemia, não só os empresários, mas também o consumidor. Então, eu acredito que a gente deva ter já no final do terceiro trimestre uma melhoria. O quarto trimestre desse ano, ou seja, o fechamento do ano, eu vejo já dificilmente a gente vai ter a mesma venda do ano passado no Natal, mas eu acredito que vai ser já muito próximo disso. E quando a gente analisa dados bancários das grandes agentes financeiros, que eu costumo ler bastante sobre isso, a gente vê uma previsão para 2021 de um PIB que tem variado em alguns dos mais pessimistas entre 3,5% e 4,5%. Pô, se o Brasil vai crescer de 3,5% a 4,5% o PIB em 2021, nós já temos que sair de 2020 num ascendente, num ramp-up de crescimento. Então, partindo do princípio que eles têm muita informação de qualidade, eles realmente são bastante estudiosos aí do que vai acontecer em questões econômicas futuras, eu gosto muito dessa ideia, abraço essa ideia aí de que a gente já sai de 2020 já então, nessa melhoria de desempenho e, consequentemente, que a gente vai viver uma nova realidade em 2021 e os melhores preparados, os que melhor se adaptarem a esse novo normal, serão os que irão sobreviver e terão suas ações muito valorizadas. Excelente, Juarez. Muito obrigado. Volta aí ao tema do Darwin, né, Daniel? Quer dizer, quem tiver se preparado vai sobreviver. Bom, queria só para agradecer... completar aqui, já Sim. Sim, Daniel. Completar a fala do Juarez ali. Eu estava falando com um amigo semana passada, o Silvio Meira, que ele é conselheiro da Magalu, né? Da Magazine Luiza. E ele falou que, tipo assim, né, eles colocaram aquele projeto deles de marketplace na rua, um projeto que normalmente levaria aí no mínimo, né, eles têm o lab lá gigante, tal, no mínimo 6 a 8 meses para fazer, eles conseguiram botar em 2 semanas na rua, né? E 256 mil pequenos comércios entraram em um mês no lugar, né? Então, é uma transformação realmente... É uma loucura, Daniel. Ele saiu de e-commerce e foi para a plataforma, né? Realmente ele subiu um degrau, né? Fantástico o trabalho. Fantástico. Isso aí é fantástico para ver realmente como, usando criatividade, né, o cara sobrevive, né? Então, eu queria agradecer muito vocês, agradecer o amigo professor Alexandre, agradecer o Daniel, agradecer o Juarez por essa verdadeira aula, esse papo aqui. Eu acho que é interessante valorizar, porque, como eu volto aqui, nasceu dentro da CAT, passou pelo Darwin, que foi a empresa LifeHub, e se focou todo no mercado de saúde privada. E quando foi para o mercado, foi atropelado, literalmente atropelado pela pandemia. Em 2 semanas, virou todas a munição que ela tinha, as armas que ela tinha, e foi combater o coronavírus. E, óbvio, conseguiu bons parceiros, né? A Associação Catarinense de Medicina,
a ACAT, a Univale, a UFSC, o governo do estado de Santa Catarina, a CIASC e assim por diante. Mas alguns números são interessantes que conseguiu aqui em Florianópolis, ali, obviamente com o trabalho do prefeito, que eu acho que, mas está saindo muito bem na minha visão, né? A Secretaria de Saúde ali com o Paraná, tem o Matheus, tem o Carlos, que são a parte técnica. Florianópolis hoje está batendo 1,2% de taxa de mortalidade, quando o Brasil e Florianópolis testando bastante, muito mais que o Brasil. O Brasil batendo 7%, né? Rio de Janeiro 10%, São Paulo mais de 8%, né? E ali eles fizeram isso, usaram tecnologia para combater o coronavírus, né? E tem que fazer isso, porque assim é de ficar pasmo, né? O Brasil não tinha, e muitos estados e municípios não têm ainda, o controle de leito de UTI e equipamentos, tipo respirador, ventilador, em tempo real. Né? Cara, isso é o básico para tu ter, né? Quando o SAMU pega alguém, ele tem que saber para onde que ele vai levar. Ele não pode sair batendo de porta de hospital em hospital, e tem muitos lugares que, infelizmente, ainda está isso. Mas eu digo assim, a Life Hub, né? Cresceu uma startup, está lançando agora no Life Festival um banco, o Life Bank, tudo com parceria, está parcerizando com o Bibank, do Mário Cavalieri, que vem falar, mas está literalmente lançando um banco para essa comunidade que trabalha com saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e também para os estabelecimentos de saúde. Lançou a plataforma dela de telemedicina, junto com a Manager, se parcerizou com uma das melhores empresas aí do Luiz Dantas nessa área de gestão de clínicas e também da comunidade médica. Está lançando a parte de educação à distância junto com a Univale, porque viu que essa parte do treinamento médico também, educação à distância, inteligência artificial, realidade aumentada veio para ficar. Tá? Fazendo o Life Legal, hoje a gente teve uma conversa, inclusive, mentorada aí pelo Dr. Alexandre, que é exatamente atuar na parte de agilizar os processos referente à saúde suplementar que acabam sendo judicializados, né? E tudo isso dando resultado para o município, dando resultado para o Estado, né? Então, eu acho que essa capacidade, cada vez mais eu vejo, né? Para mim, Daniel, não tem como qualquer segmento do mercado sobreviver sem muita tecnologia aplicada. Tecnologia, aquela realmente aplicada, né? E eu também concordo com o Juarez. Amigo, come feijão com arroz, né? Vai ter camarão, vamos fazer os grandes projetos. Mas numa hora de guerra, você tem que atuar com as armas que você tem. Eu participei de uma reunião estratégica aqui, onde um cara veio, hoje são cerca de 9.000 hospitais que você tem que ter o sistema online. Ele queria implantar 10 por semana. Dava 900 semanas. O cara ia pegar o Covid-25, mas não ia combater o Covid-19. Meu amigo, não dá, pô. Faz como o pessoal fez aqui, põe os bombeiros para implantar, põe a Guarda Civil para implantar. Faz isso. É guerra, amigo. Nós temos que vencer essa guerra, né? E na guerra, eu acho que a gente tem que cuidar com isso. A gente tem que sobreviver à guerra. Quem não sobreviver vai ficar para contar a história. E quando eu falo guerra, não estou falando só do CPF, mas a guerra do CNPJ também. Então, eu vejo como que a gente consegue unir saúde com economia. Então, criando os protocolos para, como o Juarez falou, se eu vou entrar no shopping, eu quero clicar no QR Code e saber quais são os equipamentos de proteção individual que a pessoa do shopping tem que estar usando, como que ele vai me atender e assim por diante. Então, toda essa tecnologia que nós temos, e Santa Catarina, graças a Deus, é um celeiro disso aí, né? Então, pode ver que a gente está fazendo um evento realmente nacional e nós estamos com a oportunidade de estar com 3 pessoas que são aqui de Florianópolis, né? Então, o Alexandre, o Daniel e o Juarez, que eu agradeço muito, muito mesmo, tá? Fico super feliz aí. Realmente, o Hector já está me batendo aqui por causa do tempo, então, só fico agradecendo novamente. O Life Festival agradece e, com certeza, o nosso amigo Padre Wilson Grow, né, vai saber que aqueles passarinhos que a gente matou, a gente está tentando a nossa caridade cobriu um pouquinho dos nossos pecados aí. Muito obrigado a todos, tá? E até a próxima oportunidade. Ano que vem tem novo festival aí. Prazer. Um abraço. Um abraço. Tchau.